Bom, não sei se vocês já ouviram Minha Casa, Minha Vida, né? Mas o título da ministração hoje é Minhas Palavras, Minha Vida. Diga, minhas palavras, minha vida. Amado, você vai se tornando à medida, de acordo com o que você confessa, de acordo com o que você fala. As suas palavras moldam a sua vida. As suas palavras constroem ou destroem. É por isso que nós temos a palavra de Deus, porque a vontade de Deus é que nós coloquemos a palavra dele em nosso coração, porque se nós estivermos cheios da palavra em nosso espírito, nós vamos falar a palavra de Deus, amém? A boca fala do que está cheio o coração. Se o teu coração está vazio da palavra, então você vai falar somente a sua palavra. A sua palavra pode não estar de acordo com a palavra de Deus. Mas quando você coloca a palavra de Deus no seu coração, você está cheio da palavra, então a sua palavra vai ser a palavra de Deus. Estão comigo? E quando você fala a palavra de Deus, Deus vela a palavra dele. É por isso que nós temos que falar a palavra de Deus. É por isso que nós temos que falar a sabedoria de Deus e não a sabedoria humana. A sabedoria de Deus. E na sabedoria de Deus nós podemos administrar as coisas da nossa vida. Você concorda com isso? A Bíblia diz que aquele que necessita de sabedoria peça a Deus. Então, na sabedoria de Deus nós temos todas as respostas que precisamos. Há prosperidade na sabedoria de Deus, amém? Podemos administrar nossa vida, nossos relacionamentos, casamento, filhos, finanças, tudo na sabedoria de Deus. Por isso nós temos que falar a palavra de Deus, amém? Em Jeremias capítulo 1, versículo 9, eu sei que existem muitos textos de Deus falando sobre homens e mulheres falarem a palavra dele. E nós vemos aqui em Jeremias capítulo 1, versículo 9, Deus dizendo assim: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-lhe na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca o quê? As minhas palavras. Eu sei que aqui, amado, está falando também sobre um dom, né, profético. Deus estava falando para Jeremias sobre o chamado dele, que ele estava sendo ungido para falar, né, os oráculos de Deus, as palavras de Deus. Mas hoje, independente de você ter chamado ou não, nós temos a obrigação como filhos de Deus, de colocar a palavra de Deus na nossa boca. Não é você orar, Senhor, bota a tua palavra na minha boca. Agora você pega a sua Bíblia. Nesse tempo não tinha Bíblia, né? Assim como nós temos hoje. Tinha alguns livros no Antigo Testamento. Agora nós temos a revelação. Não é somente a palavra de Deus, mas é a palavra revelada. Diga a palavra revelada. Então, como nós vamos falar de acordo com o que Deus fala? Colocando a palavra de Deus em nossa mente e em nosso coração. Não tem como você falar a palavra de Deus só orando: Senhor, eu quero falar a tua palavra. E você não investe tempo orando, meditando, estudando, né, lendo bons livros que nós indicamos, principalmente os irmãos Reagan, livros da nossa editora. Você precisa mergulhar nos livros que nós indicamos. Por que, amado, nós indicamos? Porque tem livros que não falam o que a gente fala. E são livros cristãos. Amado, se tem livros cristãos que não falam o que a gente fala, imagino que não é cristão. Então nós temos que tomar cuidado, porque existem muitas linhas de pensamento e nem todas elas estão de acordo com a palavra de Deus, mesmo que o autor seja crente ou gospel, o que você preferir. Nós temos que se alimentar da boa doutrina. Nós temos que nos alimentar da boa palavra. Você, uma vez que você foi plantado nesse ministério Verbo da Vida, eu sempre fui assim, amados, né? Como produtor musical durante muitos anos, eu disse: eu vou fazer o melhor que eu posso, o melhor. Então eu era muito chato em fazer o melhor, né? Tá aí Montei, que me conhece já desde 1992. Então ele me conhece desde lá. Eu sempre fui um produtor musical chato, né? Porque eu sempre queria fazer a coisa bem feita. Já que eu sou um produtor, então eu quero me destacar como produtor, fazendo bem feito. Uma vez que eu entendi isso no meu chamado, eu trouxe também essa coisa, né, para
o meu ministério, o ministério que o Senhor me confiou, eu disse, cara, já que eu sou crente, filho de Deus, né, já que eu faço parte do reino de Deus, então eu tenho que procurar ser o melhor que eu posso. Vocês estão entendendo? E isso, amado, não é você desfazer da graça de Deus, não é você levar para o outro lado desequilibrado. Você vai fazer para ser, não, você já é. É claro, cabeção. Nós já somos em Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo diz, ei, torna-te padrão. Ele não disse que nós já somos, ele disse que nós temos que nos tornar. E para se tornar padrão, ele falou no procedimento, na fé, na pureza. Ele vai colocar pontos que nós temos que nos tornar padrão. Não é você orar, ó Senhor, me torne padrão, não é assim. Vocês estão comigo? É você meditar na palavra, estudar, é mergulhar na palavra. E agora, se a vontade de Deus no Antigo Testamento é que os profetas, ou qualquer um que ele levantasse, era falar a palavra dele, e agora como os filhos de Deus que nós somos, nascidos de novo em Cristo Jesus, nessa nova dispensação da graça, amém? Nessa aliança superior, Deus quer, amado, que o que sai da sua boca é a palavra de Deus. E eu quero que você entenda, porque a palavra de Deus na sua boca se torna matéria-prima para Deus trabalhar ao teu favor. Vamos lá. A palavra de Deus na sua boca se torna matéria-prima para Deus trabalhar ao seu favor. Mas o contrário também é verdadeiro. A palavra do diabo na sua boca é matéria-prima para o diabo trabalhar contra você. É por isso que nós falamos, não fale incredulidade, fale fé. Falar incredulidade é falar o oposto do que Deus fala. Como você vai saber se você está falando incredulidade? Se você não tem doutrina. Estão comigo? Como é que você vai saber que você está falando fé se você não tem doutrina? Você precisa estudar a Bíblia, ler a Bíblia, mergulhar nos livros, para você saber, cara, eu estou falando errado, eu tenho que mudar isso aqui, eu não posso mais falar assim, porque eu sei que as palavras elas podem me prender ou elas podem me liberar. As minhas palavras, se tiverem de acordo com a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, elas podem me empurrar para frente, para que eu corra mais rápido. Mas se eu falar o oposto da palavra de Deus, incredulidade vai me prender. E eu vou pagar um preço. Porque você é o que você diz. Aleluia. Diga, eu sou o que eu digo. Foi Jesus quem disse. Nós lemos ontem, né? Marcos 11, 23. Se alguém disser a este monte. Mas não está falando somente do monte. Ele está falando de um princípio. Se alguém disser. Ele está falando se alguém falar. O que você está crendo no seu coração, quando você fala com a sua boca, você cria uma realidade para você mesmo viver. Você pode dizer, não vou conseguir, mas se eu estou dizendo vou conseguir, eu consigo e você não consegue. Ou o oposto. E você não pode depois ficar dizendo, mas por que, né, o pastor Eliezer está sempre conseguindo e eu nunca consigo, será que Deus não me ama? Não, é porque você não está falando de acordo com o que Deus fala. Se você não fala de acordo com o que Deus fala, Deus não vai se responsabilizar pela sua palavra. Ele vai se responsabilizar pela palavra dele no seu coração, saindo pela sua boca. Deus vela para cumprir a palavra dele, não a sua. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Dois tipos de palavra, a palavra humana e a palavra de Deus. Deus vela para cumprir a palavra dele. Quando você fala a palavra de Deus, ele está falando a minha palavra, eu vou cumprir a minha palavra. E a Bíblia diz que prosperará. A palavra de Deus, quando é liberada, ela não volta vazia, mas ela prosperará. É por isso que muitos irmãos aqui estão prosperando, porque já entenderam isso, agarraram a palavra, estão colocando a palavra para dentro do coração, e ela está saindo pela boca, e coisas estão acontecendo lá de fora. Mas nós devemos entender que a cultura do Brasil e do mundo, principalmente do Brasil, a cultura religiosa, foi fundamentado em cima de incredulidade. A cultura religiosa foi fundamentada em cima de incredulidade. As pessoas sempre falando, não posso, não consigo, está difícil, não sou nada, não tenho nada. Quem sou eu? Isso não é Bíblia, gente. Nunca foi Bíblia. Isso não exalta Jesus, não exalta Deus, nada. Deus abomina esse tipo de palavra. Principalmente uma vez que você nasceu de novo, que você entregou sua vida para Jesus, agora você é uma nova criatura, você é filho de Deus. Não pode mais ficar falando, irmão, como um perdido.
Não pode mais ficar falando, amado, como incrédulo, como alguém que tem a natureza do diabo. Você agora tem a natureza de Deus e tem que falar como filho de Deus. Não envergonhe seu pai, aleluia. Fale como filho de Deus, amém? Estão comigo, irmãos? Agora, como essa coisa é séria de falar. Você sabe que tudo que nós fazemos na vida é através da fala. Estão comigo? Não tem como você aceitar Jesus, por exemplo, se você não abrir sua boca e confessar Ele como Senhor. Você pode dizer, rapaz, eu amo tanto Jesus, eu amo tanto Jesus, eu acho Ele tão lindo, eu tenho até uma foto aqui na minha carteira de Jesus, os cabelinhos louros, com o olho azul. Mas isso não vai te salvar. Isso não vai te salvar. Só vai te salvar no momento em que você confessa, abre sua boca e confessa sua fé, dizendo, eu recebo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Aí sim, salvação chega. Estão comigo? Então veja que a salvação está na nossa boca. As nossas palavras de fé nos salvam. Amém, irmãos? Veja o que está escrito em Romanos. Coloca aí Romanos capítulo 10, versículo 10. Com o coração se crê. Porque com o coração se crê. Diga, com o coração se crê. Para a justiça. E com a boca se confessa a respeito de quê? Salvação. Agora vamos lá. Salvação não é só salvo do inferno para o céu. Isso é a primeira coisa que acontece quando você recebe Jesus como Salvador. Mas a palavra salvação também é cura. A palavra também salvação é segurança, é proteção, é livramento, é prosperidade. Então a prosperidade não está simplesmente na sua cabeça. Você tem que ter uma mente renovada. Nós já falamos sobre isso. Depois você procura no YouTube sobre três episódios que nós falamos sobre uma série de mentalidade próspera, ricamente abençoado. Mas se você pensar certo e não falar, não vai acontecer nada. Estão comigo? Agora, o que é falar certo? Falar certo não é só falar o que você acha bonito. Tem muita gente falando o que acha bonito, mas está contra a palavra de Deus. Estão comigo? Tem pessoas que dizem, mas isso é tão lindo, né? Mas quando vai ver aquele lindo, está fora da palavra de Deus. Estão comigo? Por exemplo, o relacionamento de homem com homem, ou mulher com mulher. As pessoas dizem que são lindos, mas para Deus está errado. Então o que é o certo? O certo não é o que eu acho. O certo não é o que não é legal. Não é isso. O certo é saber o que Deus pensa. Está comigo? O que é que Deus pensa a respeito disso? Então todas as vezes, em qualquer área da sua vida que você estiver passando algum problema, ou que você vai tomar uma decisão ou dar um passo, pergunte o que é que Deus pensa a respeito disso. E procure pelo menos 3 versículos que tragam base para aquele ponto que você quer tomar uma decisão, que você quer avançar, porque se você não tem a palavra naquela área, não vai funcionar. Você pode ter uma ideia muito boa, você pode estar pensando muito alto, você pode ser um cara muito inteligente, mas se Deus não estiver envolvido com a sua palavra, não vai acontecer nada. E você fica patinando, não sai do canto. Está comigo, irmão? Olha o que a Bíblia diz aqui, em Mateus capítulo 12, olha o que Jesus diz sobre as palavras, as nossas palavras, que vai sair da nossa boca. E quando eu falo nossas palavras, eu quero que você entenda, ok? A minha palavra sem a palavra de Deus, e a minha palavra com a palavra de Deus. Porque de qualquer forma é você falando, não é assim? Agora é a sua palavra sem a palavra de Deus. E suas palavras, você falando com a palavra de Deus. E olha o que interessante que Jesus diz. Mateus capítulo 12, versículo 36. Digo-vos que toda palavra frívola. Então, quando sabe que Jesus não está falando aqui de uma palavra boa, né? Ele está dizendo toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Olha só que interessante, gente. Olha só que interessante. Muita gente está falando de todo jeito, fala qualquer coisa, fala sem pensar, fala sem saber se está certo, se está errado, só fala. Você sabe que quem fala muito erra muito. Fala que está com raiva, está sentindo, está sentindo, fala, e não fala a palavra. E aí você vai acumulando um monte de coisa para você viver depois, porque palavras são sementes.
Você vai falando, falando e vai jogando essas sementes, e essas sementes vão brotar, viu? Vão brotar. Ah, mas eu falei um mês atrás, mas ela vai nascer ainda, vai brotar ainda. E é por isso que você pode estar vivendo coisas ruins que você falou no passado. Coisas ruins, mas graças a Deus que você está ouvindo essa palavra, e você a partir de hoje vai plantar palavras boas, porque tem um futuro glorioso para você viver. Então você vai começar a falar agora, aleluia, correto, certo, de acordo com a palavra de Deus. E quando você caminhar mais um pouquinho, para alguns dias, alguns meses aí na frente, alguns anos, você vai começar a provar. E olha que coisa linda, irmão, preste atenção. Você está aqui no presente, lança a palavra de fé, a palavra de Deus saindo pela tua boca, você vai lançando, vai plantando essas palavras que são sementes, aleluia. Ela cai no reino do Espírito, aleluia, porque o reino do Espírito é assim, como o homem que semeia, não é assim? Aleluia, esse é o reino de Deus, é como o homem que semeia, glória a Deus. Palavras também semeando, e você está aqui, talvez hoje você não está vivendo o que você gostaria de viver, mas você está jogando palavras para o teu futuro. Glória a Deus, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou mais que vencedor. Mas você está caminhando para lá, entende? Aí quando você chega lá, o que é que você encontra? Você vai encontrar tudo que você falou lá atrás. Daqui a pouco começa a pipocar, pouco. Rapaz, está acontecendo. O que é que você tem que fazer? Vai parar de falar? Não, cria o loop. Cria o loop. O que é o loop? Quando você estiver bem, continue falando, porque você está bem aqui, fala, e lá na frente você chega e está mais lá, e você chega lá e fala e está mais lá, e você vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, e vai dando esse loop da fé. Porque algumas pessoas começam a viver bem, e quando estão bem, ganham um pouquinho, ganham R$1.000 a mais, meu Deus, R$1.000 a mais, aleluia, glória a Deus. Aí já quer com R$1.000 ir para Disney. Calma, cabeção. É tempo de investimento, é tempo de você pegar aquilo que aconteceu e você dizer, rapaz, vai melhorar. Glória a Deus, Pai, muito obrigado, eu te dou graças, investe, e vai indo, e vai indo. Pessoas pegam tão pouco, umas migalhas, e ficam satisfeitos, e Deus está dizendo, eu tenho uma mesa preparada para você. Não fica agarrado com as migalhas não, tem uma mesa preparada para você. Vai falando da minha palavra, se envolve comigo, mergulha na palavra, renova sua mente. Eu tenho tantas coisas boas que você nunca vai conseguir sem mim, diz o Senhor. Então, Jesus diz, versículo 37, porque pelas tuas palavras serás o quê? Olha só, mas também pelas tuas palavras, meu Deus... Quer dizer que as minhas palavras me justificam ou as minhas palavras me condenam. Mas que tipo de palavra? Se é a mesma palavra. Ele está falando, suas palavras, porque pelas tuas palavras será justificado. Que palavras é essa que me justifica? São palavras que eu estou falando de Deus. Como eu sou justificado em Cristo Jesus? Como é que eu sou justificado? Quando eu falo, quando eu confesso Jesus como Senhor, eu sou justificado. Amém? Estão comigo? Então, como eu sou, em Cristo eu já sou curado. Nele eu sou curado. Mas eu estou carregando a doença no meu corpo. Como eu resolvo isso? Como eu resolvo isso? Oh Deus, tira isso de mim. E Deus, eu já tirei. Tu tem que falar que tu já é curado, cabeção. Fala que tu já é curado. Mas não fica lá querendo que Deus fique com dó, né? É a mentalidade religiosa. É a mentalidade religiosa. Quer receber algo de Deus? Ande de joelho. Quer receber algo de Deus? Vá para o monte, fique lá 40 dias, 50 dias lá. Não é assim. Jesus disse, tudo que você disser... Se você crer com o seu coração e você falar a palavra, você vai ter o que você diz. É isso que está errado. É quando você tenta fazer uma obra humana para ter um resultado sobrenatural. Você querer fazer uma obra humana para ter o resultado que Jesus já conquistou para você. Jesus já conquistou para você. Então tudo que você for tentar fazer, rapaz, eu preciso fazer uma coisa assim bem estrambólica assim para Deus, né? Que Deus diz, uau, agora você merece. Mas essa é a mentalidade que está na cabeça do brasileiro. E é por isso que muitos brasileiros andam condenados, porque eles não estão provando, usufruindo dos resultados
da palavra, os resultados em Cristo Jesus, e estão dizendo, rapaz, é porque eu sou um pecador mesmo, é porque eu sou um miserável, é porque eu sou indigno, e começa, porque eles não estão vendo o resultado, então estão dizendo, o que é que eu tenho que fazer, Deus? Aí uns agora se chicoteiam, ficam chicoteando, outros vai para Israel, outra pega lá meio quilo de sal lá de Israel, traz areia lá de que Abraão pisou, aí vai tentando fazer alguma coisa para ver se um milagre acontece. Não é assim. A gente olha para a obra de Cristo Jesus, Ele me salvou, Ele me curou, Ele me abençoou, Ele. Agora só tenho que falar o que Ele fez. Eu só tenho que falar o que Ele fez. Isso é a mão da fé que o Major falou ontem. A mão da fé é agarrar, é o espírito da fé. Veja, você tem fé, mas o espírito da fé agarra com a confissão aquilo que é seu. Aleluia. Você receber a revelação de que você é curado, você agarra com a confissão. Eu sou curado. Para de falar besteira, para de falar não consigo, eu estou desanimado, eu estou fraco. Tem um irmão, parece galinha da Angola. Estou fraco, fico o dia todo falando estou fraco. Mas por que a palavra diz quando você está fraco? A Bíblia diz, diga o fraco, não diga ao. A Bíblia diz, diga o fraco, alguém que está fraco, vai ter que falar o quê? Confessar o que é certo. Diga o fraco, eu sou forte. Porque você já está fraco, não precisa ficar dizendo que você é fraco, você já está fraco, já tem fraqueza, vai ficar falando o que você já tem, resolve o quê? Nada. Está fraco, aí eu estou tão fraco, irmão, estou fraco isso. Irmão, eu estou fraco demais. Resolveu o quê? Parece uma coisa meio assim, sem compaixão. Parece uma coisa sem amor, quando a gente prega uma coisa assim, né? Para um irmão que está fraco. Mas não tem, irmão, isso é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é chegar para o irmão e se igualar na fraqueza dele para ver se o milagre acontece. Irmão, está fraco, é assim mesmo. É assim, acontece, né? Não vai resolver nada. Então não fique com raiva de mim, não fique com raiva da pregação da palavra de Deus, porque é o remédio para levantar você. Não tem outro caminho, Jesus é o caminho, não tem outro, não tem atalho. Ou é por aqui ou não é nada. Aleluia. É difícil para a sua mente, para a sua carne. No tempo de pressão você falar palavra de fé, mas você vai ter que aprender a falar. Amém? E se levantar em Deus. Aleluia, glória a Deus. Então veja 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo está instruindo aqui Timóteo. Ele está dizendo aqui, expondo essas coisas aos irmãos. Pode ser isso que eu expus também, né? Ele diz, serás o quê? Bom ministro de Cristo Jesus. Quer dizer que existe mau ministro, né? É verdade ou não? Se ele está falando aqui, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo. Quem é um bom ministro de Cristo? Eu não estou falando de apóstolo, profeta, evangelista, não. Alguém que ministra a Deus, alguém que ministra a palavra de Deus, alguém que testemunha da palavra, da sua vida, do que Deus fez, da palavra de Deus, ministrando aos outros, seja evangelizando, seja testemunhando, amém? Não somente um pregador, porque senão os pregadores tinham que falar certo, e quem não é pregador tinha que falar errado. Então ele não está falando somente de pregador, está falando aos irmãos, ser irmão. Amém? Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo. E ele diz, alimentado com o quê? Uau! Veja com que tipo de palavra você tem que se alimentar. Com as palavras da fé. Algumas pessoas ficam, porque palavra da fé, porque essa igreja fica falando que é palavra da fé. Não sou eu. Foi Jesus, o apóstolo Paulo, Tiago, todos eles. Ele fala em Romanos capítulo 10, versículo 8, ele diz, porém o que se diz? Veja, uma pergunta. Vamos colocar uma linguagem atual. Porém, o que eu tenho que dizer? O que eu tenho que falar? Porém, o que se diz? E ele responde, a palavra de Deus, amém?
A palavra está perto de ti, na cabeceira da cama, é? Não, ele diz na tua boca e no teu coração. Quando é que fé começa a funcionar? Quando a palavra está na tua boca e no teu coração. Irmão, não sou nada contra coach, irmão, mas não é evangelho. Coach é para treinar, para você ser vendedor, para você abrir uma empresa, é outra coisa. Mas sem a palavra, você pode fazer 1 milhão de coach. Não serve para nada. Porque o coach é só uma imitaçãozinha fajuta do evangelho. Quando você pega a palavra, irmão, como diz os coaches, né? Uma palestra dessa aqui, você tem que pagar 5 mil reais para mim, está recebendo de graça. Se você botar em prática o que eu estou falando hoje, vai ter o mesmo resultado, né, na sua empresa, até melhor, muito melhor, porque é a palavra de Deus. Mas não só alcança suas finanças, alcança sua vida espiritual. Vocês estão entendendo? Nada contra coach. Mas eu prefiro ficar com a palavra. Aleluia. Essa igreja aqui foi construída com palavra, não foi com dinheiro. Porque a gente não tinha dinheiro quando a gente começou. Então a gente olhava para a parede e dizia: ar-condicionado ali, ó, aleluia. Um calor da bichinha, parecia que tinha um dragão atrás de mim, soprando. A gente entrava na igreja em janeiro. A gente estava chegando no culto lá na Desembargador, lembra? A gente entrava lá, meu irmão, não tinha janela, só tinha uma porta na frente lá, não tinha janela, não tinha como o vento circular. Sem ar-condicionado, quando a gente entrou, eu chegava na igreja, parecia que Sadraque, Mesaque e Abednego saíram. Não, aqui não, aqui não dá para congregar, não. Calor da bexiga, meu amigo. O que foi que a gente fez nesse momento? Vamos chamar a existência. Vamos crer que nós somos prósperos. Então veja, as pessoas dizem: a igreja com ar-condicionado, um monte de pessoas lá fora passando fome, a igreja com ar-condicionado. Oxente, e a gente não pode ter os dois não, é? A gente não pode ter o ar e ajudar os outros lá fora não. A mentalidade é tão podre, é uma mentalidade tão pobre, que se a gente usufruir de coisa boa, nossa, com esse dinheiro dá para alcançar muita gente. O espírito de Judas. Isso é o espírito de Judas. Não foi assim? Veio uma mulher, derramou aos pés de Jesus um nardo de bálsamo muito caro, muito precioso. Derramou. Judas: menina, isso é caro demais. Aí Jesus disse: Jesus, por que tu deixou derramar? A gente vendia isso aí, dava para os pobres. Aí sabe o que Jesus disse? Ei, os pobres vocês vão ter sempre. Não acaba não, pobre não acaba não. Tu acha que vai acabar com o pobre na terra? Chegar no culto, gente, glória a Deus, acabou o pobre na face da terra. Aí Jesus disse: os pobres vocês vão ter sempre, a mim não. Então Jesus não se colocou como um pobre. Ele disse: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E essa mulher vai ser lembrada. E ele fez questão de pedir: resista aí o que essa mulher fez. Vocês estão entendendo? Mentalidade. Mas a mentalidade hoje é o quê? Se você está usufruindo de uma coisa boa, podia vender esse carro aí para dar aos pobres. É na inveja. Em nome disso é inveja. Talvez um pregador possa estar pregando por aí, eu nem sei, eu estou só falando, não sei. Alguém: a igreja é verbo da vida, tem até ar-condicionado, para que ar-condicionado? Isso é soberba. Irmão, eu tenho certeza que lá no céu não vai ter suvaqueira. Porque o fogo está lá no inferno, que vai queimar lá. Eu não vou ficar lá no céu lá. Jesus, agora é a eternidade assim, é? Aqui não tem ar-condicionado, nós somos humildes. Mentalidade errada, é por isso que muita gente não consegue nada na vida. Muita gente não consegue nada porque compra um sofá novo, compra um sofá, fica deitando no sofá, come no sofá, tudo é o sofá. Eu conquistei o sofá. Tá bom, Senhor, eu não quero mais nada na minha vida, meu sonho era o sofá. Seja feito conforme você está crendo. Deus não vai ficar com raiva de você porque você só quer um sofá na vida. Entende o que eu estou falando?
Mas ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tem muito mais para você. Eu posso te dar, além do sofá, uma TV nova. Eu posso te dar uma geladeira nova. Eu posso te dar armários. Eu posso te dar uma casa. Eu posso, se você quiser, só se você quiser. Porque ele está dizendo se quiser, ele não está dizendo se eu quiser. Você entende como nossas palavras nos amarram? E está entendendo como às vezes as coisas não funcionam porque a gente está colocando a nossa palavra humana e não estamos colocando a palavra de Deus ali. E muitas vezes a nossa palavra humana parece mais humilde. Deus chega e diz: não, creia em algo grande. Quem sou eu, Senhor? É Deus que está dizendo. Deus está dizendo: creia em algo grande. Não, Senhor, por favor. Eu sou humilde. Eu acho que Deus fica lá no céu. Ai, ai. Os anjos olhando para você. Por que não está entendendo Deus? É cabeção. Mas a mentalidade religiosa faz... Eu não estou dizendo que você não deve ser grato pelo que você tem, é diferente. Eu estou dizendo para você não ficar só com aquilo, achando que Deus está dizendo para você: olha, é o que você merece. É só isso. Nunca mais me peça nada. A gente fica limitando Deus assim. Mas Jesus disse: olha, em meu nome, vocês podem pedir tudo que você quiser em meu nome. E será feito para que o Pai seja glorificado. Isso quer dizer que quando você está vivendo realizações de Deus, como está acontecendo nessa igreja, glória a Deus, nós estamos partindo aí para mais de 10 casas que estão sendo compradas, casa própria dos irmãos, no meio da pandemia, para dar com os 2 pés nos peitos do Satanás. Aleluia. Glória a Deus. Como você pode ajudar um pobre irmão se você não tem nem como pagar a tua conta de luz? Como é que você pode? Isso é mentira, irmão. Como é que você quer fazer missões se você não tem nem dinheiro para pagar o ônibus para ir para a igreja? Claro que isso é mentira. Você não está vendo? Então pare de olhar só para você, né? Mas ninguém me ama, ninguém me quer, falando somente pela alma. Pare de falar isso e comece a dizer: Deus me levantou, Deus me criou para fazer diferença nesse mundo. Eu não vou passar nessa terra como um Zé Ninguém, não. Desculpa o nome Zé aí, a expressão. O Zé Ninguém, não. Até porque no meu nome tem Zé também, né? Conta-se a história que meu pai foi me registrar. E aí meu pai estava meio assim, né? Aí o escrivão perguntou: como é o nome, vai estar no teu filho? Aí meu pai disse: ele é Zé. Meu nome era só Zé, entendeu? Aí disse: ele é Zé. Aí o escrivão escreveu: ele é Zé. Aí ficou. Aí ficou bonito, gostei. Só para se contrair você um pouquinho.